E aí, pessoal, seu bolo já murchou? Eu vou explicar para vocês aqui alguns caminhos para você evitar isso. Vira e mexe eu vejo um comentário em algum vídeo de bolo, etc., inclusive do canal, que o bolo murchou, ficou baixinho, afundou o meio, etc. Então eu resolvi fazer um vídeo e trazer algumas dicas para que vocês evitem que isso aconteça no seu bolo. São 7, 8 dicas. Vocês seguindo esse procedimento em todos os bolos, a chance do seu bolo murchar é muito menor, tá? Aquecer o forno pelo menos por 15 minutos. Essa é uma das dicas mais importantes, tá? Por isso eu coloquei em primeiro. Então vai fazer uma receita de bolo? Liga o forno, deixa ele aquecendo, já põe a temperatura certa inclusive, 180 graus, na maioria dos bolos a gente usa, e deixa ele aquecer. Enquanto isso você prepara todo o seu bolo. Segunda dica, vamos untar a assadeira primeiro, tá? Por que isso? Não é só a assadeira é só um exemplo, mas a receita não deve ficar na travessa depois de toda a mistura feita e o fermento, esperando você untar a assadeira, aquecer o forno, etc. Então untar a assadeira primeiro quer dizer o quê? Deixa ela prontinha, o forno pré-aquecido prontinho, etc. Porque assim que você acrescentar o fermento, ele entrar em contato com os líquidos, ele já começa a crescer. E aí ele vai crescer sem calor, depois crescer com calor, e essa variação pode fazer com que o seu bolo ganhe uma estrutura errada e murche. Outro ponto muito importante, terceira dica, temperatura do forno, tá? Então se está usando o forno pela primeira vez, faça um teste, se tiver um termômetro melhor ainda, tá? Normalmente a gente usa para o forno 170, 175, 180 graus. Não tem certeza, está usando o forno pela primeira vez? Faça um teste, use um termômetro, entenda se aquela temperatura que está marcando no reloginho lá do seu forno realmente é o que ele está desenvolvendo de calor, tá? Isso estraga muito o bolo. Você põe às vezes o forno muito quente, o bolo vai crescer muito rápido, porque ele vai entrar em quase ebulição ali, então ele vai crescer muito rápido, só que ele não tem estrutura, não tem corpo ali dentro, assim que ele esfriar ele murcha. Fermento, a gente tem dois pontos muito importantes para falar do fermento. O primeiro deles é excesso de fermento. Então, não pense que colocando mais fermento seu bolo vai crescer e ficar mais fofinho do que o normal. Não vai. Ele vai, na verdade, o contrário, tá? Então, você tem uma proporção certa aí de fermento que deve ser usado para a quantidade de farinha. As receitas indicam isso. Não use mais fermento do que deve. Seu bolo vai crescer, sem estrutura ele vai murchar. Outro ponto é o fermento vencido, né? Então, assim, o fermento ele tem que entrar em contato com o líquido e já entrar em ação rápido. Inclusive você pode testar. Uma das formas é uma aguinha quente, então pega um copo, meio copo de água, bem quente, pega uma colherzinha de chá de fermento, coloca nessa água e mistura. Ela tem que efervescer rápido, tá? Quase como um sal de fruta, esses produtos aí que o pessoal usa para o estômago, tá? Então, se ela não efervescer rápido, não crescer rápido, quer dizer que o seu fermento não está ativo. É provável que ele já esteja velho. Ou leitura do potinho do fermento, a validade do fermento, tá? Então, dois pontos super importantes aí do fermento. Quantidade errada, excessiva de fermento e fermento fora da validade ou sem atividade mais, ele já não está mais ativo. Outro ponto muito importante, que eu costumo falar inclusive em algumas receitas, nos nossos vídeos de bolo, utilizar ingredientes, temperatura ambiente, tá? Por quê? O bolo é nada mais do que uma reação química e é uma reação muito sensível, inclusive a mudanças de temperatura. Então, se eu tenho um leite muito gelado, açúcar muito gelado, ele vai entrar em contato com o calor no forno, etc. Essa mudança de temperatura faz com que ele monte de uma forma errada a estrutura dele e aí ele vai acabar murchando, tá? Então, mas eu gosto de guardar todos os ingredientes na geladeira em casa, tem formiga, aqui é muito calor, sei lá. Tira uma horinha antes, deixa ele ficar em temperatura ambiente e aí sim prepare seu bolo, tá? Então, ingredientes, principalmente os líquidos, ovos, óleo, leite, manteiga, sempre em temperatura ambiente. Penúltima dica, gente, não bater demais a farinha, tá? Então, a gente está fazendo um bolo, principalmente quem está usando batedeira ou liquidificador, você pode bater bastante os ingredientes líquidos, inclusive os ovos e o açúcar, tá? Isso inclusive deixa a massa bem aerada, seu bolo vai ficar fofinho, etc. Mas quando você acrescentar a farinha, reduz a velocidade se for batedeira, velocidade mínima, ou passe para um bowl, colher, fouet, misturador, o que você preferir, sempre movimentos suaves. Por quê?
A farinha de trigo, principalmente, outras farinhas também, mas a de trigo é a que mais tem glúten. E o glúten é uma coisinha que dá elasticidade para sua massa, tá? Então, a gente inclusive quando faz pão, sova bastante a massa para ativar o glúten. O bolo a gente quer o contrário, a gente não quer um bolo borrachudo, a gente quer um bolo fofinho. Então, delicadamente misture a farinha, não bata para não ativar o glúten, tá? Isso normalmente deixa o bolo solado. Não necessariamente ele murcha, mas ele fica aquele bolo meio puxa, parecendo uma geleia de mocotó, alguma coisa desse sentido, tá? E a última dica, e não menos importante, o que é? Reduza a sua ansiedade, né? Então, a gente sabe que muitas vezes quem está fazendo bolo pelas primeiras vezes, etc., está naquela expectativa do bolo ficar super bacana, etc., põe o bolo e fica o tempo olhando ali. Não faça isso, relaxe, marque no seu reloginho, 25 minutos em diante, você pode olhar o seu bolo, tá? Não que você olhando vá prejudicar o bolo. Abrindo o meu forno, esse é o maior problema, tem bastante calor aqui assando esse bolo. O ar frio entra, cria uma corrente de ar, um choque térmico no bolo, e ele esfria rapidamente a superfície e afunda. O seu bolo vai murchar, tá? Então, evite abrir o forno, mesmo que você queira olhar se tá bom, etc., antes dos 25 minutos. Nenhuma receita vai te dar um bolo de 15 minutos de forno, a não ser que você vá fazer uma massa muito fininha, tá? Mas na grande maioria dos bolos, principalmente bolos caseiros, pão de ló, etc., você vai passar de 25 minutos. Então, não abra antes disso. A partir dos 25 ele já tem estrutura, já está com a massa dele seca o suficiente para suportar essa troca de temperatura. Outro ponto bacana, janelas abertas, portas abertas. Vou abrir o forno? Feche as portas primeiro, tá? Evite uma corrente de ar mesmo. Bolo é uma coisinha sensível à mudança de temperatura. Então, abra delicadamente o forno. Você vai fazer o teste do palito? Faça o teste do palito sem retirar o bolo do calor, tá? Então, abra cuidadosamente para não queimar o dedo. Faça o testezinho do palito, feche sem dar aquela batida para não fazer um sopro de ar frio no seu bolo, tá? E o último detalhe, que não é uma dica necessariamente para o bolo murchar ou não, mas é o seguinte: quando você está fazendo um bolo, seu bolo já acabou o tempo, está pronto, já fiz o teste de palito, já vou desligar. Vou abrir o forno com tudo, tirar o bolo e pôr em cima da pia gelada. Tem chance de murchar, tá? De novo, o choque térmico. Então, o que eu devo fazer? Meu bolo está pronto, eu vou abrir um pouquinho o forno. Pode pôr uma caixinha de fósforo aqui, se o forno não tiver uma porta que para assim. Inclusive, pode ver que muitas delas têm esse estágio aqui para parar, exatamente para isso. Deixe ele uns 5 minutinhos aqui, porque essa troca de calor mais lenta faz com que o seu bolo mantenha a estrutura, tá? Aí depois você tira, desenforma, etc. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. São algumas dicas. É lógico que mais algumas ocorrências aí podem acabar causando um bolo murcho, mas vocês vão minimizar 80, 90% das causas aí de bolos murcharem, tá? Vou deixar a listinha completa aqui abaixo do vídeo também, se quiser consultar depois. E até os próximos vídeos, até os próximos bolos lindos, fofinhos, maravilhosos. Obrigado!